do Senhor, meus irmãos. Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 20, que diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. O interessante desta palavra é que antes desta situação, Sansão por 3 vezes havia contado a Dalila certas situações que lhe tirariam a sua força. A Bíblia diz que nessas 3 vezes Dalila o fez na tentativa de arrancar a força de Sansão, só que sem sucesso. Pois a Bíblia diz que todas as vezes que Dalila falava "aí vem os filisteus", Sansão saía das situações a qual ele foi colocado e nada lhe poderia segurar. Mas a Bíblia diz que nesta 4ª vez ele abre o seu coração para Dalila. E quando ele fala a verdade de como a sua força seria tirada, a Bíblia diz que ele pega no sono. E quando ele desperta do sono com a sua cabeça raspada e os filisteus já estão reunidos para o pegar, é aí que a situação muda. Porque a Bíblia vai dizer que Sansão fala consigo mesmo: sairei ainda desta vez. Mas o interessante é o final deste versículo, porque vai dizer que ele ainda não havia percebido que o Senhor havia se retirado dele. Se nós observarmos a trajetória de vida de Sansão, a Bíblia diz que em um certo dia um leão sai ao seu encontro. Mas o Espírito Santo se apossou de tal maneira de Sansão que ele, com as mãos apenas, rasgou um leão ao meio. Observe que para receber o Espírito Santo, ele se apossou de Sansão de tal maneira que dá a entender que ele tomou Sansão com força. Mas para sair de Sansão o Espírito Santo, ele é tão sutil que Sansão não percebe. E é isso que eu quero chamar a tua atenção neste momento. Aquilo que perdemos e nem sentimos ou percebemos. Se você observar a palavra do Senhor, muitos homens que eram usados por Deus perderam a presença, e foi desta forma. A Bíblia diz que o rei Saul, a palavra vai nos dizer que o Espírito do Senhor se retira dele, e ele agora passa a ser atormentado por um espírito mau da parte do Senhor. E ele só vai perceber isso quando ele tem que ser acalmado ou aliviado da sua tormenta através de Davi dedilhar a harpa na presença do rei. A Bíblia diz também que Eli, um sacerdote, ele agora está ficando cego, perdendo a sua visão, e ele só vai perceber que também está perdendo a presença do Senhor quando Deus vai ao quarto de Samuel e o chama por 3 vezes. Eu creio que a maior tristeza de Eli não é de estar ficando cego, mas de perceber que Deus agora está falando com um menino ao invés de falar com ele. E sabe como é que isto foi acontecer sem ninguém sentir? E o que eu aprendo nos dias de hoje é que muitos de nós estamos à beira de perder o Espírito Santo ou já perdemos. E o mais triste é que não sentimos. Mas o que eu quero chamar a tua atenção neste momento para esta palavra, que não venhamos a ser pego como Sansão, porque ele pensou consigo mesmo: eu sairei mais esta vez. E permaneceu amarrado e foi vencido pelos filisteus.
A Bíblia diz que os seus olhos foram furados e ele foi humilhado diante de todo um povo que estava no templo do deus Dagom para o humilhar. Que possamos fazer como Davi, que também não estava percebendo e o Espírito Santo estava indo embora, quando ele cometeu o pecado com a mulher de Urias. Mas a Bíblia diz que quando o profeta Natã o repreende, ele vai orar ao Senhor e ele vai dizer que não retires de mim o teu Espírito. Que possamos nos dias de hoje, nesta pandemia, onde muitos se esfriaram, falar: Senhor, que não retires de mim o teu Espírito. Se algo eu fiz que veio a entristecer ao Senhor de maneira tal que o Senhor está se retirando de mim. Que possamos falar com Deus para que Ele possa continuar nos usando e habitando dentro de nós. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te clamar, Senhor, neste momento, porque eu sei, ó Pai, que a Tua presença é a única razão para ainda estarmos de pé. E a Tua misericórdia, Deus. Que possamos, ó Pai, te clamar em momentos difíceis, para que o Senhor continue, ó Pai, nos usando e habitando em nós, Senhor. Que não venhamos, ó Pai, a ser presunçosos como Sansão, que, ó Pai, veio a chegar a falar consigo mesmo: eu sairei ainda desta vez. Mas ele não sabia que a Tua presença já havia se retirado dele. Quão triste é, Senhor, quando precisamos de Ti e nos damos conta que o Senhor já não está mais em nós. Quão triste, ó Pai, deve ser para uma pessoa que se pensa ser cheio, mas na verdade já está vazio da Tua presença. É por isso, ó Pai, que eu quero te pedir: continua, Pai, nos enchendo. Continua, Pai, habitando em nós. Continua, Pai, fazendo morada, porque somente com o Senhor seremos mais do que vencedores e conseguiremos, ó Pai, nos manter de pé. É por isso, ó Pai, que eu te peço, assim, ó Pai, como Davi, eu te peço neste momento: não retires de nós, ó Pai, o Teu Espírito, e que possamos, ó Pai, continuar sendo usado na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.